Dê um bom dia para o seu irmão que está ao seu lado. Diga, excelente dia para ti. Para nós. Na graça e na paz e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Se você puder, declara comigo essa canção. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Diga mais uma vez. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro e único amor. Diga comigo. Senhor, formoso és. O que você quer? Tua face eu quero ver. E o quê? Tu estás neste lugar. Diga, tua graça enche-me. Enche-me. Diga mais uma vez. Senhor, formoso é. Sim, Senhor. Tua graça eu quero. Sabe como é que você vê a graça? Você vê ela em Jesus. Pois quando estás neste lugar, deixa essa graça te encher. Tua graça enche-me, enche-me. Sabe por quê? Eu estou pedindo aqui uma parte nessa canção do autor que escreveu, sem querer interferir em alguma coisa. Mas, se eu não me engano, essa canção é uma versão, para quem não sabe. Ela é uma versão. E o autor, ou alguém que escreveu, né, a letra, ou traduziu a letra, não sei se é uma tradução ao pé da letra, ela fala que tua graça invade-me. Eu não gosto muito dessa palavra, porque Deus não invade ninguém. Embora Ele sendo Deus e Senhor, Ele sempre está esperando a gente dizer sim para Ele. Ele está sempre esperando a gente, quando Ele bate a porta do nosso coração, você abrir para que Ele entre e ceie com você. Esse é o Deus, que é o Criador do céu, da terra, de tudo que neles há, Criador da minha vida e da sua vida. Um Deus tão humilde, que Ele está esperando eu e você abrirmos o nosso coração como sede, como fonte, desejo, vontade, pensamentos, dizer: Senhor, acende a chama, ó Pai, que o quê? Que uma vez brilhou. Pede para Ele limpar. Vem limpar, brilha. Você é como uma lâmpada. Você reflete. Você reflete o quê? Você reflete o amor. Você reflete a graça.
Amém? Amém? Quantos podem dizer amém? Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Salvador. Obrigado, meu Redentor. Diga obrigado àquele que me justifica, àquele que me apresenta diante do Pai como inculpável. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos sua justiça. Eita poder. Glória a Deus, obrigado, viu? Irmãos, nós semana passada estávamos compartilhando sobre... Cadê você? Sai daqui. Nós estávamos compartilhando sobre a liberdade, sim, sobre a liberdade da libertação. E eu parei num ponto que eu falei, eu voltarei daqui, embora nós hoje estamos entrando no livro de Mateus, onde nós falaremos como Jesus como rei. Diga Jesus como rei. Os 4 evangelhos, eles vão apresentar Jesus dentro de uma tipificação. Jesus como rei, Jesus como filho do homem, Jesus como servo e Jesus como Deus divino. O Jesus divino. Então, nós não vamos hoje, precisamente, compartilhar ainda sobre o tema do mês que iniciamos hoje, Jesus, o Rei, mas continuaremos ainda dentro do aspecto daquilo que nós compartilhamos na semana passada. E eu gostaria de retomar daqui para frente. Nós falávamos que a incredulidade é da alma e a fé é do espírito. Diga comigo, a incredulidade é da alma e a fé é do espírito. Existe, sabe, quando não existe uma mente renovada, uma mente que entra em metanoia, em transformação, você e eu provavelmente vamos permear por um caminho aonde a alma ela vai ser a protagonista, aonde ela vai dominar, e a alma ela é incrédula. Diga, a alma é incrédula. Não acredite na alma. Aí você vai entender porque Paulo vai querer nos ensinar a palavra de Deus em Hebreus 4:12. O que diz lá? A palavra de Deus é viva e é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2, e ela é apta. Pensamentos, são 2 coisas, diga pensamentos e propósito do coração. E ela é como? O que ela faz? Ela o quê? Separa, divide, diga divide. Alma e espírito. Se você como cristão, no século presente, como os nossos irmãos que já viveram tantos anos antes de nós, puderam compreender o que o irmão Paulo, o Paulinho, nosso íntimo, Paulinho parece ser meu brother, meu amigo de trocar ideia. O Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar, ele vai trazer uma revelação. E o quanto se faz importante a gente saber separar alma e espírito. A Bíblia diz no livro de Provérbios que um espírito forte sustém o quê? Então, não é a alma que sustém o espírito, é o espírito que sustém a alma. E eu não estou falando de espírito de Deus, irmãos, estou falando do seu espírito. Você é um espírito, como alguns dizem, possui uma alma e habita num corpo. E eu gostaria de falar para você, retomando, nós mostramos um vídeo na semana passada, onde falava que grandes pessoas, de grandes nomes, grandes atletas, foram ao Museu do Louvre, e lá eles estavam fazendo os passeios, estavam diante daquelas artes. Eu nunca fui, mas você pode ter conhecimento, globalização serve para isso, amém? Estava lá as artes de tantas coisas, sabe, contemporâneas, sabe, que foram um impacto para, sabe, o mundo. E lá
estava lá aquele vídeo, como eu mostrei, daquela imagem de uma figura que representava, né, o inimigo, o diabo, de um lado, e o outro lado do seu oponente. Em um determinado momento, dentro daquele vídeo, o que estava... Oi? Eu esqueci de falar. Um jogo dentro de um tabuleiro de xadrez. E quando aquela figura, como é que fala? O guia? O guia estava passando e ele disse assim, essa imagem e esse quadro, ela representa aqui o diabo e o seu oponente, e o inimigo, o diabo, está dando um cheque mate no seu oponente. E do outro lado, a figura era de uma imagem tipo pensativa e desesperada, como que diz assim, como que eu saio disso? Porque você sabe, mesmo que você não jogue xadrez, que cheque mate é um jogo final. Tipo assim, eu te coloquei encurralado, você não tem para onde sair. E era essa representatividade do inimigo dando um cheque-mate no seu oponente, no homem, dizendo, não tem jeito, e ele ria. O sorriso era de ironia, dizer assim, você está acabado. Mas o vídeo demonstrava que algo que talvez muita gente não tinha reparado, e que um jogador de xadrez profissional reparou, que quando ele parou e deparou diante da imagem, ele reparou o quê? Que aquele homem que estava debaixo de uma ameaça de perder o jogo, de perder a vida, entre aspas, ele olhou, percebeu o que muitos de nós não perceberíamos. Mas ele era um jogador de xadrez, o quê? Sabe o que ele reparou? Que dentro do tabuleiro de xadrez ainda tinha uma peça que poderia fazer com que aquela situação que parecia ser, já era, perdeu, acabou, ainda existia um movimento de uma peça, que era a peça do quê? Do rei. Deixa eu te dizer uma coisa, como nós falamos semana passada, sem querer mexer com o seu emocional, só por mexer, o Senhor, Ele tem a peça, a saída, Ele é o próprio rei que se movimenta para trazer para mim e para você a solução que nós não enxergamos. Ele já tem a saída e a resposta. Posso ouvir um amém? Diga amém. Por fé, diga amém. Eu não estou vendo. Talvez você passasse por ali, você não perceberia que ainda tinha uma saída, ainda tinha uma peça que era o rei, que poderia se movimentar. E eu vou te dizer, irmão, quando o rei se movimenta, a vitória chega. Amém? Diga, quando o rei se movimenta, a vitória chega. Deixa eu te falar uma coisa, a vitória do rei já chegou para a sua vida. A vitória do rei já chegou para a minha vida e para a sua vida. Romanos 4, de 1 a 25. Eu preciso ler esse capítulo todo. Eu sei que se de repente eu deixar para você em casa, você talvez não vá conseguir ler direitinho. Então nós vamos aqui investir um pouquinho de tempo para a gente ler juntos e ouvir aqui da palavra do Senhor. Diz, a fé vem através de ouvir, e o ouvir da palavra de... A tradução mais correta não é da palavra de Deus, é a palavra de Cristo. É a mesma coisa? Óbvio, eles são um. Mas você precisa entender que cada um dentro da sua função tem um propósito. Deus tem um propósito, Jesus tem um propósito, o Espírito Santo tem um propósito. Não é da palavra de Deus, é da palavra de Cristo. E você vai precisar entender isso dentro do texto de Romanos 4, versículo de 1 a 25. Vamos ler, por favor. Eu vou ter que ler aqui para me ajudar. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? É uma pergunta. Ah, está aqui. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de... Preste atenção no que você está lendo, irmão. Abraão, ele tem que se gloriar se ele fez alguma coisa na obra, naquilo que ele podia, ele não tem que se gloriar diante de Deus.
Isso é o que você pode, isso é o que eu posso. Que diz a Escritura? Abraão creu em quem? E isso lhe foi atribuído como quê? Isso foi imputado como justiça. Verso, eu não sei que versículo, acho que é o 5, 4. Ah, está em cima, obrigado. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como o quê? Preste atenção. Se você está servindo a Deus como alguém que trabalha, você é apenas alguém que está dizendo assim, eu tenho mérito, você não tem que me dar nada, eu tenho esse direito. Preste atenção. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como o quê? Meu irmão, sabe qual é a fé que Deus quer? Não é a fé daquele que acha que tem, que pode, aquele que consegue, mas aquele que atribui para Deus aquilo que ele, não é que ele vai fazer, ele já fez. Posso ouvir um amém? Olha o que Davi vai dizer, irmão. Se você não sabe, Davi, ele viveu 1000 anos antes de Jesus. Isso que é, sabe, entrar no profético. Sabe o que é o profético? O profético, ele traz do que está lá no céu para a terra. O pastor cuida do que chega na terra. E o apóstolo envia o que está na terra. A CCR é uma igreja que ela tem uma visão. Ela vai se mover no profético, trazendo o que é do céu para a terra. Ela vai se mover dentro do pastoral, do cuidado, do aconselhamento. Ela vai fazer, sabe, que é essa ação da cura, da restauração, daquilo que opera na ação do poder do Espírito, da fé. Faça, sabe, seja concreta. E depois ela faz o quê? Envia para onde, irmão? Cadê a CCR que não está enviando nada? Cadê a CCR? Cadê os grupos de vida? Os grupos de comunhão e resgate? Para duplicar, para multiplicar, para fazer com que a palavra seja pregada, para que a palavra chegue aos corações. Nós precisamos voltar a ativar. Por isso eu comecei cantando, Senhor, acende a paixão no meu coração. Senhor, não é mais sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre aqueles que o Senhor quer ganhar, aqueles que o Senhor quer resgatar, aqueles que o Senhor deu a sua vida, os ímpios, aqueles drogados, doidos, sabe, de toda sorte, de todo jeito. É esses que o Senhor está mirando com a tua graça e com o teu amor. E eu estou fazendo o quê? Olhando para você e dizendo, meu irmão, você precisa ser crente, hein? Você, irmão, não é de hoje, irmão, é de sempre. Sabe o que faz isso? Os nossos méritos. Como irmão mais velho, a gente diz, o quê? Você chegou agora, rapaz. Vai querer sentar na janela? Conhece essa expressão? Como se nós produzíssemos algo que nos leva a esse lugar. Tudo foi por graça. Diga, tudo foi por... Substitui graça, põe Jesus. A graça não é algo solto, a graça é Jesus. Toda vez que você falar para a graça, não fica assim, engraçadinho. Estou chamando você de engraçado. Eu estou falando Jesus é a coisa mais deliciosa e mais prazerosa que nós podemos viver e experimentar. 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Escutou, irmão? Escutou, irmã? Independente das obras. Quem é que falou isso? Davi, 1000 anos antes de Jesus. Jesus nascer lá em Belém. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões o quê? E cujos pecados são o quê? Cobertos. Cancelados. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui o quê? Escuta o que eu vou te falar, irmão. Feliz é você que o Senhor não atribui pecado para a sua vida. Sabe que o amém sai assim? Amém. É porque você olha para você e diz, eu não mereço. Não é sobre merecimento, é sobre graça substitutiva. O Cordeiro se doou para que eu fosse justificado e você fosse justificado. Enquanto você não entender isso, você vai viver um evangelho
do liberto, mas aprisionado. Por isso que liberdade é muito mais do que apenas fazer o que se quer. Liberdade é poder fazer isso e não fazer, porque já não está mais debaixo do controle e do domínio. Ele tem a escolha para fazer, mas quando eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que eu fazia? Prisioneiro. Preso, não consigo. Quantas pessoas que desviaram da casa do Senhor, diz eu quero voltar, mas não volto. Sabe por quê? Ela quer voltar para casa, ela não quer voltar para o dono da casa. Porque quando a gente encontra o dono da casa, faz que nem um filho pródigo. Sabe de uma coisa? Eu estou cansado. Na casa do meu pai, pelo menos, tem o quê? Comida, segurança. Eu não quero nem mais ser filho, eu quero ser só servo do meu pai. Bobinho. Quem é filho nunca deixa de ser filho. Pode se esborrachar, é filho na ótica de Deus. Para de olhar para as pessoas que saem e que desviam do caminho. Que caminho? Da igreja. Eles se desviaram do caminho que é o próprio Senhor. Ou se perderam, estão, sabe, embaraçados. Mas eles são filhos e eles vão voltar. E eu espero que quando esse irmão voltar, eu e você não sejamos como o irmão mais velho. Diz, não entro de jeito nenhum. O mais velho. O mais velho se recusou a entrar na festa que o pai preparou para quando que o mais novo voltou, sabe, todo arrebentado, todo sofrido, e o pai deu a ele o quê? Veste nova, diga veste nova, diga veste da justiça de Deus. Deu o quê? Uma sandália, colocou nos seus pés. O que é isso? A preparação do evangelho da paz. A paz, ela reconcilia as pessoas. E mais o quê? Ele colocou um quê? Um anel no seu dedo. Anel de quê? Filiação. Meu irmão, se você esteve longe ou se você está longe, o Pai, Ele está esperando que você volte. Foi você que foi, é você que tem que voltar. É você que tem que dizer, eu volto para a casa do meu Pai. Eu quero ser só um servo. E o Pai diz, servo não. Na minha casa não tem servo, na minha casa tem filho. Amém? Na ótica de Deus, na casa do Pai, não tem servo. Servo não sabe o que faz. Ou se faz, faz porque o Senhor mandou. O filho, ele sabe o que tem do direito na filiação, na adoção que ele tem em Cristo Jesus. Por isso, diga comigo, por isso eu preciso, nós precisamos da renovação da mente. Diga metanoia. Rapaz, acho que eu nem vou continuar lendo o texto. Esse texto é tão profundo. Só o 10. Ai. Sob quais circunstâncias, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas, diga, não tem a ver com a circuncisão da lei, da carne. Diga, antes. Assim ele recebeu a circuncisão como quê? Quem? Abrão. Como sinal, como selo da onde? Justiça. Que ele tinha por onde, irmão? Sabe por onde você é justificado? Não é nas suas obras, não é nos seus méritos, é pela fé. Crente que não aprende a viver pela fé, vive escravizado. Está dentro da casa, mas é escravo. Não sabe da herança, não sabe do direito. E o pai diz, você quer? Eu dou, toma. Escuta, eu e você não daríamos a nossa herança para um filho que vai fazer besteira. Mas o pai, diga o pai, ele dá, mesmo quando você faz para errar. Ele sabia ou não sabia que o filho ia fazer algo errado? Sabe o que o pai faz? Ele dá. Sabe por quê? Na concepção de Deus, Deus não criou filhos amordaçados, presos para uma prisão. Ele te dá o direito até de errar. Mas nós, dentro da religião crentesca, protestante, evangélica,
Quem erra? Mas o pai está sempre olhando, dizendo, eu vou te dar, filho. Mas eu estou pronto para te resgatar. Eu estou pronto para te buscar de novo. Se você se voltar, porque aí é uma iniciativa. Você foi, você precisa voltar. Mas nem isso você vai ver dentro dessa passagem. Quando o filho tentou começar a explicar, o pai parou logo a conversa, interrompe a conversa e diz, ei, para. Traz a túnica, traz a sandália e traz o anel. Eu não quero ouvir a sua história, eu conheço a sua história. E a minha história sobre a tua história, ela predomina a história do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia, da minha bondade. Amém? Foi isso que aconteceu comigo, irmão. Foi isso que aconteceu com você, irmão. Romanos 12, 2. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, verso 12. Ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas, deixa eu tirar isso que está embaçando tudo, mas também andam nos passos que teve a Abraão, o nosso pai, antes de passar meu irmão, Abraão acessou a fé antes da circuncisão, irmão. Por isso assim que estava falando sobre o dízimo. O dízimo não é coisa da lei. Melquisedeque, que representava o príncipe de Salém, o príncipe de Jerusalém, ele dá o seu dízimo. Dízimo não é uma coisa nova para os povos. Existiam povos antes de Israel que dizimavam, gente. Sabe? Dízimo é um reconhecimento. Dízimo é aquilo que você dá e entrega porque você sabe de quem você é, de quem você pertence. Amém? Não foi mediante a lei, escute, que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Está claro ou não está claro, irmãos? Mas mediante a justiça que vem meu irmão, quando Abraão acessou, ele não acessou o menino Isaque, ele acessou o filho da promessa que lá em Hebreus está dizendo, o Cristo. O Messias, era isso que ele estava olhando, a fé rompeu o tempo e acessou o Cristo, aonde tinha a promessa da redenção. Deus quando viu aquilo falou, opa, isso aqui eu vou acreditar como justiça de quem? Abraão? A justiça era o próprio Cristo, irmão. Você lembra quando Deus chama Abraão para fazer o pacto? A Bíblia diz que quando Abraão coloca o animal, parte no meio, ele o quê? Adormece. A Bíblia diz que um fogareiro passa pelo meio do quê? Dos animais. Uma tocha de fogo passa pelo meio dos animais. Pergunto eu a você, o que Abraão fez? Nada. O que Deus fez? Tudo. O que você faz? E não é nada de nadar não, viu? Você não faz nada se não for acessar pela fé. O meu justo viverá pela... Paulo vai dizer, a fé que eu vivo agora, não vivo nenhuma estrutura de lei, mas vivo na fé do Filho de... Paulo acessou a grande revelação que o fazia livre. E ele, quando era um fariseu, achando que era livre, era um prisioneiro. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, sim ou não? São herdeiros. A fé foi anulada. Se você vive pela lei, a fé é o quê? Tem gente que não vai gostar disso. Não, aí não, Sérgio. Aí você quebra tudo. Quer dizer, eu não sou herdeiro por aquilo que eu trabalho? Não. Você não é herdeiro por aquilo que você produz? Não. Isso é consequência. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada. E a promessa o quê? Você vai invalidar a promessa? Verso 16. Porque a lei produz o quê? A lei produz o quê, irmão?
Mas onde a lei não há o quê? Então para que a lei veio? A lei veio só para mostrar que eu e você somos incapazes, insuficientes, e que você não consegue resolver isso sozinho. Foi para isso que a lei foi. Ela avultou, ela mostrou tudo que eu e você não podíamos fazer. Verso 16. Portanto, a promessa vem da... a promessa que você espera vem da fé, que eu espero vem da fé, e já veio. Para que seja de acordo com a graça, e seja garantida a toda a descendência de... Meu irmão, a garantia de toda a descendência de Abraão era o Cristo. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de... Você entende por que Deus mandou o Ismael embora? Aquele nosso mano ali se chama Ismael. Deus ouve. Mas o Ismael era uma representatividade de quê? Do fruto da onde? Da lei da carne. E Deus diz, pode mandar o fruto da lei embora. Mas era um menino. Deus, como tu podes fazer isso? Meu irmão, sai dessa tua alma. Se você não sabe, embora tinha uma promessa tanto para Isaac como para Ismael, hoje eles são os maiores rivais do mundo. O que a carne produz pode trazer grandes prejuízos para mim e a sua vida. Cuidado com a sua alma. Ela pode te pregar uma liberdade, mas ela te aprisiona. Sabe o que o Ismael estava fazendo? Perseguindo a promessa. E não era necessariamente o Isaac, porque já estava profetizado lá em Gênesis capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando para a serpente. Entre o seu descendente, quem é o descendente da mulher? Diga Jesus, irmão. E quem é o descendente da serpente? Quem? Quem é o descendente da serpente? A carne, irmão. A carne vai ter uma guerra, que está lá em Gálatas capítulo 5, que Paulo vai dizer, a carne milita contra o, e o espírito contra a, e ele se opõe. A sua alma, ela vai lutar contra a promessa. E a promessa vai lutar contra a sua alma caída, a mente caída. Quantos estão entendendo até aqui? Amém, amém, amém. Aleluia. Escute o que eu vou falar para você, por favor. O evangelho. Escute, por favor. Não estou falando escute com esses ouvidos, não. O evangelho não só melhora as pessoas. O evangelho não só melhora as pessoas. O evangelho não só melhora as pessoas. O evangelho transforma as pessoas. Qual é a minha diferença para aqueles que não acessaram pela fé? Tem gente que já melhorou mais do que eu na vida. Tem gente que tem muito mais resultado do que eu na vida, sem acessar pela fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles não tiveram suas vidas transformadas, mas a minha pela fé foi transformada. Eles dizem que são livres, mas continuam presos. E eu, que me achava que era preso, hoje sou livre. E você também, posso ouvir um amém? Então, esse evangelho, ele não é, sabe, como uma massa que cobre uma parede defeituosa, para depois ser pintada. Sabe o que o evangelho faz? Mas sim, ele é como um transplante de um órgão vital. Quando você vai ler o capítulo de Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado. Isso, vocês leem a Bíblia, amém? Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e nem se assenta, mas antes tem o seu prazer. E aí a lei é preceito, é palavra, é logos, não é lei da lei de Moisés. Amém? Então, aqueles que meditam nas doutrinas bíblicas sadias, são como o quê? Árvore. Diga, eu sou comparado como uma árvore. Plantado aonde? Meu irmão, é só uma comparação. Ribeiro está falando de água, de fonte. Você está plantado em Cristo Jesus.
Deixa eu te falar uma coisa. A palavra mais correta que aparece ali é transplantado. É Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, verso 13. E ele o quê? Nos transportou. Não foi você que foi lá, queridão. Não foi seu mérito. Tem gente que diz assim, no dia onde eu me salvei, tu está perdido até agora. No dia onde Cristo veio na minha imundice, no meu pecado, nas minhas mazelas e diz, eu te aceito. Foi nesse dia que você encontrou um plano de propósito redentivo e eterno para a tua vida. Porque fora disso, tu se acha muito e eu também. Eu já até esqueci dali dos versículos, deixa para lá, gente, eu preciso seguir aqui. Depois você lê, por favor, o livro de Romanos capítulo 4 todo, os outros versículos, é tão profundo. É como um transplante desse órgão, como o coração. Muda, irmão. Teu coração está ruim? Só tem um jeito, transplantar ele. Teu coração não vai melhorar. O teu coração, sabe, não vai funcionar melhor. E aí, entenda isso, por favor, né, irmão? Eu não estou falando que você não deve se exercitar, malhar, nada disso. Eu estou falando no sentido mais pleno. O teu coração, tua fonte de vida não resolve. Você precisa ser transplantado. Pega o coração de Jesus e troca. Foi isso que Isaías 53 fez. O servo sofredor, ele toma os meus pecados. Ele toma as minhas mazelas. Ele toma as minhas maldições. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma maldição pode alcançar mais a sua vida. Pode até tentar, pode até perseguir, mas se você pela fé levantar, daqui a pouco eu chego lá. O evangelho não só melhora as pessoas, ele transforma. Posso ouvir um amém? O evangelho não produz o evangelho que não produz transformação na vida do indivíduo não é evangelho. Se o evangelho não produziu transformação na sua vida, você não está vivendo o evangelho. Evangelho é Cristo. Diga, evangelho é Cristo. Se você não viver Cristo, não tem nada de transformação na minha nem na sua vida. Tem pessoas que melhoraram. Tem um monte de religião que faz isso. E funciona. Pelo menos até no âmbito que a gente consegue ver. Diga, transforme. A definição dessa palavra é metamorfo, mudar de forma, transformar, transfigurar. Foi quando Jesus foi lá no monte e ele começa a fazer o quê? Ele se transfigura. O que profeticamente Jesus estava fazendo? Eu estou tomando um corpo glorificado. Rapaz, quando Pedro viu aquilo, ele falou, uau, nem Spielberg viu isso. Eu estou vendo. Quero uma tenda para Moisés, uma para Elias e a outra para quem? É interessante que ele nem quis para ele, falou, tá bom, deixa eu só ver essa cena, deixa a outra para Jesus. Querer, mas quando ele falou, quem é Moisés, quem é Elias, quem é Jesus, quem sou eu? Ele falou, caramba, eu sou aquele que já negou Jesus 3 vezes. Ainda não, né? Jesus se transfigura, irmãos. Jesus muda. Ele resplandece com um brilho divino sobre o monte da transfiguração. Eu acho que você canta uma música até hoje, você ainda não entendeu. Que é a música do pessoal lá da Morada. Do Morada, da banda. Moisés, suba até nós. Nós não podemos, Moisés. Suba você. Aí quando diz lá a estrofe que diz, né? Me tira do... Sabe porque o medo nos aprisiona. O amor nos liberta. Se você é um crente que acha que é liberto, mas você continua aprisionado no medo, você ainda não experimentou o amor. Aqui você vai precisar definir metanoia. Não é você olhando para si, mas olhando para o Cordeiro Pascual. Aquele que é substituto para mim e para você. Evangelho que não produz transformação na vida do indivíduo não é evangelho.
Efésios 4, 22 a 32 diz assim: e quanto ao trato passado, significa o quê? Aliança passada. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, no seu espírito, do vosso sentido. O seu espírito tem um sentido, digo, o meu espírito tem um sentido. A minha alma também tem um sentido. Fica com isso aqui que eu vou dizer para você. O seu espírito tem um sentido. A sua alma tem um sentido. Você só vai conseguir acessar as coisas de Deus pela metanoia, a transformação da tua mente caída pela mente de Cristo. Se você acessar pelo código da mente de Cristo, como assim, Sérgio? Mente, pega aqui, põe aqui, irmão. É por aquilo que a palavra de Deus diz. Diga o Logos, é poderoso, é o verbo, é a vida. Mas o Logos precisa se transformar numa palavrinha que eu aprendi há anos atrás, que a gente já perdeu o costume de falar isso. Diga rema, diga revelação. É pela palavra que você chega e tem a transformação da revelação. Pela revelação. Posso ouvir um amém? Parei aonde, irmão? E 24, é isso? E vos revistais do novo homem, diga novo homem. Que é o quê? Segundo Deus é criado em verdadeiro o quê? Justiça e santidade. Diga o meu homem interior, diga o meu espírito. Olha o que a Bíblia diz aí, ele é criado em quê? Verdadeira justiça e o quê, irmãos? E santidade, retidão. Diga o meu espírito nunca peca. A minha alma peca. Diga, Jesus resolveu quando foi o Hades o problema que eu e você tínhamos. Adão pecou e errou, e o seu espírito foi aprisionado. Jesus se coloca como substituição. Ele desce até o mundo dos mortos, e a Bíblia diz que ele morre. Ele morre no corpo, na alma e no espírito. Para resolver esse negócio, tinha que ser feito na mesma maquete. O homem era espírito, alma e corpo. Ele entregou o direito que tinha sobre a terra. Deus o expulsa e diz, eu resolvo isso. Na verdade, o cordeiro estava pronto antes, amém, irmãos? Quando Jesus, ele se apresenta, e ele diz naquele dia, na cruz do Calvário, tetelestai, tudo está consumado, preparado. Em tuas mãos entrego o meu espírito, disse o Senhor. Automaticamente, o que Jesus fez? Desce às regiões inferiores. O que acontece? Algo que o capeta não esperava. Desde o nascimento, lá atrás. Você lembra quando os faraós, os reis, queriam matar todos os meninos? Porque eram figuras de quê? Libertador. Moisés, depois mais quem? Jesus, outras figuras, José, e assim vai. Tudo para tentativa de quê? Mata, destrói. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, as portas do Hades, as portas da morte, da destruição, não prevalecerá contra quem? A igreja, diga igreja. Jesus olha para mim, para você, e ele olha em igreja. Embora eu sou um indivíduo, mas ele olha como igreja. Nós somos um corpo. Eu não sou um indivíduo fora do corpo. Deus me olha na massa e diz, você é meu filho dentro do corpo. Filho no corpo tem função. Filho fora do corpo está deslocado. Toma água. Pelo que cadê? E vos registrar do novo segundo que é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, olha aí, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Fala a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um do quê? Olha o que Deus vê. Você é membro, irmão, um do outro.
duvido, sei lá como é que fala isso. Eu duvido que propositalmente tu pega essa quininha aqui e fala, agora tu vai ver, seu mindinho, você não serve para nada. Você só lembra desse dedinho mindinho quando você topa ele, você fala, meu Deus, vai até o fio da cabeça a dor que vem. Ui! Aí você falou, não é que esse dedinho serve para alguma coisa? Para doer? Deixa eu falar uma coisa, somos membros um dos outros. Amém? Olha o que a Bíblia vai nos ensinar, irai-vos e não pequeis. É possível se irar e não pecar, irmão? É possível. Hã? Estremecer e dizer, se domina, irmão, se domina, vaso. Varou de guerra aí, se domina. Irmão, Deus está nos dando um caminho. A ira, ela tem pouca duração, ela não pode permanecer. Por isso que a gente tem muitos doentes entre nós. Nós estamos irados com isso, com aquilo, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele pastor, com aquele líder. Mas também, e a gente faz transferência. Ai, papai. Então escute aqui, não se ponha sobre. Não, o quê? Deis lugar ao diabo. Não fala para o seu irmão não, que ele vai ficar chateado. Fala para você mesmo. Ô, Sérgio, não dá lugar para o diabo não, tá? Preste atenção. Se Deus está falando para a gente não dar o lugar, é porque quem é que detém o lugar? Diga, eu detenho o lugar. Tudo que ligar na terra é ligado no... Tudo que desligares na terra, essa é a visão que Deus tem sobre a sua igreja.